Bom pessoal, olá a todos. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre o espírito mau que atormentou o rei Saul, que está lá em 1 Samuel 16, 14 e 15, porque existem pensamentos diferentes, acerca desse tema. Eu, por exemplo, defendo que o espírito aqui que atormentou o rei Saul era o próprio rei Saul. Mas aí, como tem outras pessoas, ainda mais do judaísmo, como o Ronaldo lá do grupo, tem uma outra corrente de pensamento, eu decidi fazer uma pesquisa. Ele também acho que andou pesquisando lá por conta, entendeu? E eu queria compartilhar com vocês, até porque eu nunca abordei esse tema aqui no canal. E é bom para ele ver também esse outro lado. Quem sabe a gente chega num consenso melhor sobre esse tema, ok? Aqui em 1 Samuel 16,14 fala que um espírito mau da parte de Deus atormentou o rei Saul. Então muitas pessoas pensam que aqui era um espírito como uma entidade, um demônio. Algumas bíblias até traduzem, um demônio ou coisa parecida. Aí eu fiz uma pesquisa, mais de um e-book até que eu li, e eu gostei muito da visão do Shaul Ben Sion. Inclusive estou usando aqui a fonte dele, vou deixar o link na descrição, que é desse blog aqui, desse e-book, em PDF. Eu não sei se tem a opção de baixar, mas é disso daqui que eu estou usando como base. E estou complementando um pouco com coisas minhas também, tá? Baseado nas minhas pesquisas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui está o versículo em hebraico. Aqui é o Veitatá Ruach, um espírito mau da parte de Deus. Vamos começar analisando esse termo aqui, Ruach, baseado aqui no estudo do Shaul. O termo aqui, espírito, que é Ruach, nunca se refere a entidades incorpóreas. A palavra Ruach significa vento, e assim como o vento empurra um barco ou move as árvores, o termo também indica uma motivação da própria pessoa, algo que se move, que está em movimento, ou às vezes uma ação do próprio Elohim, uma ação que vem de Deus, um sopro de Deus, um vento. Como por exemplo aqui em Gênesis, E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento, uma ruach, sobre a terra. E aquietaram-se as águas. Então aqui foi uma ação que veio do próprio Deus, um sopro, um vento. Aí as águas do dilúvio se aquietaram, ok? Já aqui em Êxodo 10:13 nós temos um outro exemplo. Então estendeu Moisés sua vara sobre o Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Então foi uma ação, um movimento vindo de Deus. É basicamente isso que significa esse termo aqui, Ruach, ok? E o vento, ele não é uma pessoa, como a Trindade afirma, a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, não sei o que, não. Ele não é uma pessoa, ele não tem uma personalidade, portanto, ele é uma ação do próprio Deus, ou uma motivação da própria pessoa, dependendo do contexto. Mas nunca uma pessoa à parte, como os trinitarianos acreditam. Porque é a terceira pessoa da Trindade, não. Ou ele é uma ação do próprio Deus, ou uma motivação da própria pessoa, aquilo que se move, que nem um vento, ok? Que nem aqui, por exemplo, Êxodo 28:3. Falará também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria. É a mesma palavra. Então Deus está enchendo essas pessoas com um espírito de sabedoria. Ou seja, está dando uma motivação, um sopro. Mas aqui no caso que já vem da própria pessoa. A pessoa tem uma inclinação para o estudo, para estudar, e Deus só dá um empurrãozinho, uma motivação, ok? Aqui em Juízes, desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe, etc e tal. Então o Espírito do Senhor, uma ação que veio de Deus, um movimento, se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Sansão jamais poderia ter despedaçado um leão por força humana, porque Sansão era só um ser humano. Só lembrando que aqui não importa se Sansão é literal ou não, tá? Nós estamos analisando o texto e a terminologia, como ela é empregada na Bíblia, tá? Então foi Deus, Elohim, que o impulsionou como um vento, que impulsiona um barco. Assim como um vento sopra e impulsiona um barco para ir de um lado para o outro, Deus impulsionou Sansão, o Espírito do Senhor, para que Sansão despedaçasse os leões. Ou seja, é só uma ação que vem do próprio Deus, correto? O termo Ruach também pode indicar fôlego, sopro. Por isso é sempre ligado ao ato de Deus falar através dos profetas. Quando se fala, por exemplo, o fôlego sai de nossas bocas, ou o sopro sai de nossas bocas. Que nem aqui em 2 Samuel 23:2-3. O Espírito do Senhor falou por mim. Então aqui o profeta está dizendo que um sopro que veio de Deus falou por ele. O Espírito de Deus estar no profeta, aqui no caso Ruach, a mesma palavra, não significa uma possessão mística, como se o Espírito tivesse entrado dentro do profeta, que nem aqueles rituais que você vê em igrejas de possessão, de pombagiras e exus, nada disso.
mas que significa que quando o profeta fala, é o fôlego de Deus, ou o fôlego do profeta, né, a ação do profeta falar, é algo que vem de Deus. É basicamente isso. É uma motivação, é um sopro. Em outras vezes, o termo, deixa eu só corrigir aqui que eu dei o espaço separado, o termo pode indicar apenas uma motivação da própria pessoa, como por exemplo aqui em Números, ó. E o Ruach de ciúmes vier sobre ele, e da sua mulher tiver ciúmes, etc e tal. Então note que aqui nesse caso aqui de Números, o espírito de ciúmes, o Ruach de ciúmes, ele é da própria pessoa. Ou seja, e não uma entidade à parte, como se um espírito tomasse conta da pessoa e a pessoa ficasse com ciúmes. Não, é uma motivação interna que leva a pessoa a ter ciúmes. Então, dentro desse caso aqui, é a mesma coisa. Não é uma entidade à parte ou uma possessão. Todos esses exemplos mostram que o espírito parte da própria pessoa, ok? E o termo Baat, lá de UV Batatá, é literalmente algo terrível, assustador. Aqui eu não preciso explicar muito, ó. Por exemplo, aqui em 2 Samuel. Por que me cercam as ondas da morte, as torrentes dos homens ímpios me assombram, me atormentam? É a mesma palavra. É a palavra Baat, tá? Aqui 1 Crônicas 21:30. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque Davi estava aterrorizado, a mesma palavra, por causa da espada do anjo do Senhor. Então, essa palavra não quer dizer literalmente uma coisa maligna, no sentido de ser um espírito, ou uma assombração, ou algo do tipo. É literalmente algo que assusta, que é terrível, que atormenta. Então o Veatat Ruach é literalmente um espírito assustador. Vocês perdoem aqui a minha pronúncia, tá, pessoal? Porque eu estou usando o aparato lá do Bible Hub, tá? Eu não sei nem se está correto aqui, mas eu estou me baseando neles. É literalmente um espírito assustador, um terrível. Então, um espírito assustador ou terrível, ou um espírito mau, como as Bíblias traduzem, atormentava o rei Saul. Mas será que esse espírito era de fora? Se a pessoa fosse rebelde contra Deus, essa motivação, esse Ruach, esse algo que movimenta, que nem um sopro, poderia ser um empurrãozinho do próprio Elohim, para que a pessoa seguisse os desígnios do seu próprio coração. Como por exemplo aqui em Êxodo, ó. O faraó do Egito era mau, ele não aceitava a palavra de Moisés, que mandava libertar o povo, então o Senhor mesmo endureceu o coração do faraó. Ou seja, Deus deu um empurrãozinho, um sopro, um Ruach, para que o faraó não deixasse partir os filhos de Israel, ok? Agora vamos comparar essas passagens aqui, ó. Gênesis, que é o Espírito de Deus que se movia sobre as águas, e a passagem de Samuel. O que nós podemos concluir, lendo todo o contexto aqui de Samuel? É Deus quem envia essa tormenta para o rei Saul. Só um detalhe aqui, abrindo um parênteses, aqui esse texto aqui que eu estou usando é da Almeida, tá? E a Almeida tem vários erros de tradução, como o Shaul Ben Sion bem observa aqui, que é uma tradução tendenciosa. E eu não vou entrar nessa questão da tradução, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, ok? Mas vamos lá. É Deus que envia essa tormenta para o rei Saul. Mas essa tormenta não é uma entidade, e sim uma tendência ao mal do próprio indivíduo, no caso do próprio rei Saul, ok? Pois Ruach não indica uma entidade. Esse termo Ruach, ele indica uma ação, e não um ser à parte. E só é enviada após Saul pecar. Ok, ó. Então saiu o espírito. Aqui é o exemplo que ele dá aqui é do livro de Reis. Então saiu o espírito, e não um espírito, como as Bíblias traduzem, e se apresentou diante do Senhor e diz: Eu induzirei. E o Senhor disse ao espírito: Com o quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira, que é o Ruach, que é o mesmo termo, na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs, aqui é o próprio Deus que pôs um espírito de mentira, o espírito, e não um espírito, na boca de todos os profetas. Então note que não há nada no texto que indique que esse espírito de mentira fosse uma entidade à parte ou oposta de Deus, mas sim uma motivação, ou seja, um sopro do próprio Deus. Esse diálogo aqui, o Shaul Ben Sion ainda explica, que é explicado pelos sábios, que esse diálogozinho aqui é só para tentar dar uma explicação, porque na verdade esse espírito de mentira que foi colocado na boca dos profetas foi o espírito do próprio Deus. Então, se aqui o espírito de mentira era o próprio Deus, aqui o espírito de que atormentava o rei Saul também era o próprio Saul, que teve o seu espírito atormentado. E só mais uma curiosidade aqui, esse da parte do aqui do texto, que é o verbo meet, que quer dizer que veio da parte de Deus, é o que causa também uma certa confusão nas traduções, porque aqui não está dizendo que o espírito mal veio da parte de Deus, mas a motivação, ou seja, o empurrãozinho que veio da parte de Deus. Então Saul já tinha inclinação para o mal,
Saul tinha desobedecido a Deus, mais de uma vez até. Então quando Saul pecou e desobedeceu Deus de novo, aí essa motivação, que já era do próprio rei Saul, veio da parte de Deus. Ok? Então basicamente isso. Lembrando que eu respeito as outras visões, tá? Eu não sou o dono da verdade. E aqui eu estou apenas expondo uma. E quem quiser ver essa visão aqui do Shaul Ben Sion, eu vou deixar esse e-book dele aqui, onde ele mostra várias coisas, até sobre Shedim, demônios, Satã, a queda de Lúcifer, várias coisas. É um trabalho do Shaul Ben Sion, muito bem elaborado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? A quem quiser ler mais aprofundado, inclusive analisando todos esses termozinhos em hebraico, pode ler aqui, teclando na descrição do vídeo, ok? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.